Nossa sexta dica é relacionado ao tempo do seu bebê. Existem muitas mães que ficam desesperadas com essa questão porque o meu bebê já tem 6 meses e ele ainda não tem nenhum dente. O meu bebê com 2 meses já tinha 4 dentes dentro da boca. Nossa bebê, cada pessoa tem o seu tempo. Assim como nós temos tempo de adaptação em qualquer coisa que vamos fazer na nossa vida, o nosso bebezinho também tem tempo para adaptação para tudo que vai acontecer na vida dele. E cada neném tem o seu tempo certinho. Claro que a gente consegue impor certas regras, né, em relação ao sono, em relação à amamentação, em relação a trocas, em relação ao conforto, em relação a tudo isso. Mas o nosso bebê, ele vai ditar pra você e você vai começar a entender. Sabe aquele negócio assim de mãe falar assim, esse choro aí é choro de fome. Não, esse choro aí é choro de sono. Eu vou levar porque tá com sono. Então, cada sentido de mãe. É o famoso sentido de mãe. Então, sim, você vai prestar atenção. Crianças com fome, geralmente o bebê com fome, ele fica com a mãozinha assim mais fechadinha, porque ele tá agoniado, ele tá com fome, ele tá com uma dor ali que ele não sabe de onde que é, ele não sabe o que é dor, ele não sabe como que ele vai falar pra você que ele precisa de alguma coisa pra pôr aqui, ó, que tá doendo aqui, né? Ele tá mais mole, ele tá, né, com menos vitaminas, ele precisa daquilo ali. Se ele tá com sono, ele vai chorar muito. Nenéns que choram demais, você colocar no colo, dar um agradinho ali, ele vai dormir, vai para um ambiente mais quentinho, um ambiente mais escurinho, pronto, ele dorme. É aquilo, não é dor, não é cólica, não é problema de saúde, qualquer coisa, não era só. Você vai perceber se a criança, né, uma das dicas que eu recebi para perceber se estava com cólica ou não, é deitar o bebê assim. Se você deita ele assim, o choro aumenta, ele tenta, né, se contorcer, com certeza é cólica. E uma das dicas que pegava ela aqui assim, esse neném é quase o tamanho dela. E a gente colocava ela desse jeito aqui, ó, tá? Virava a cabecinha dela e colocava ela desse jeitinho aqui, tá? Por quê? Porque assim, essa parte do nosso corpo, ela é bem quente e ela é lisa, então fica mais fácil. O que a gente fazia? A gente tirava a roupinha dela. Como tava calor, a gente tirava, deixava ela só de fraldinha e daí que fazia? Colocava ela nessa parte aqui do braço, né? Virava a cabecinha dela, porque eles ficam incomodados, obviamente. Virava a cabecinha dela aqui e colocava aqui. Só que ela era muito, muito pequenininha. Às vezes a mão ficava quase aqui assim, sabe? Então eu ficava com ela segurando aqui, virada de ladinho, virada pra baixo, né? E com a cabeça de ladinho. E ficava fazendo massagem nas costinhas dela. Fazia massagem com a mão mesmo, ó. Você vai girando e fazendo massagem no movimento peristáltico, que é um movimento horário, né? Aqui do nosso intestino grosso. Então faz um movimento peristáltico ali, bonitinho. E vai observando o seu bebê. Melhora, você vê que ele dá a mãozinha, ele fica geralmente, né? Assim, igual tá aqui, ó. Tipo, segurando a mão, porque tá com dor, tá nervoso, tá angustiado. E quando você vai fazendo massagem, quando você vira nessa posição, ajuda imensamente o seu neném a aliviar. Porque se você faz a massagem peristáltica, se a cólica é por conta, tá tomando fórmula ou tá tomando o leite materno mesmo, né? E deu a cólicazinha ali, porque o sistema digestivo dele também tá aprendendo o que é que ele tá comendo ali. Você vê que se ele faz cocô, se ele solta punzinho, percebe se ele relaxa de verdade, né? Veja, a gente começou a perceber que era o leite sintético, porque eu tive leite, mas eu não consegui dar de amamentar. Isso é história para um outro vídeo e é uma história bem complicada. Mas assim, o primeiro leite que a minha filha tomou foi o Aptamil. O Aptamil, ele é extremamente cheio de vitaminas, nutrientes, minerais, fibras, tudo que tinha, até peixe tinha lá. Então assim, era muito forte pro estômago da minha filha. Então, nossa, ela era assim, ela mamava, terminava de mamar, essa menina já começava os berros. Ela saía a mamadeira, começava os berros, e dor, e dor, e dor. A gente fazia aquela massagenzinha também, né? Percebava, e daí a gente foi perceber que era logo após a mamada. Então a gente foi ao pediatra, ele ficou sobre isso, e ele mudou para o Nestogeno. Foi assim, nossa, algo que marcou imenso pra gente. E foi Nestogeno e fomos pra casa. Chegamos em casa, fiz o Nestogeno pra ela e dei. Ela mamou e ela terminou de mamar e a mãozinha já tava mole, ela já tava assim totalmente relaxada.
eu falo e eu começo a me emocionar, eu quase choro. Porque assim, foi um alívio muito grande. Além de o preço ser muito melhor, mais razoável, né? Melhor não era, porque era caro, mas era um preço bem mais razoável do que o Aptamil. Ela não estava com dor, ela estava satisfeita mesmo. Esses sinais que a criança dá, nós temos que aprender. A gente vai aprendendo com o tempo. Cada criança tem um sinal diferente. A criança vai dar os seus sinais e você, como mãe, como pai, como pessoa, cuidador desse anjinho aqui, você vai interpretando com o tempo. Nossa sétima dica é sobre o banho, algo temido pelas mamães de primeira viagem. Eu vou deixar aqui, se eu conseguir encontrar, uma foto da minha filha no seu primeiro banho em casa. Quem deu o banho foi a minha mãe nela e foi um momento muito gostoso. Eu dei o segundo banho nela, não tive medo nenhum. Em primeiro lugar, vale ressaltar que eu tenho uma mãe enfermeira. Então, assim, ela me passou muitas dicas. Eu não sou uma pessoa medrosa e a minha filha, assim, tipo, era como... Eu nunca gostei muito de boneca. Quem me conhece desde de novinha, não vou falar pequena, porque pequena eu ainda sou. Não tinha muito aquele hábito de, eu sou mamãe, vou pegar o neném pra brincar de bonequinha e tal, Barbies e tudo. Nunca tive. Quando minha filha nasceu, era como se eu tivesse sempre com o meu instinto, meu instinto maternal. A hora do banho pra mim foi algo assim totalmente natural, totalmente do banho. Vamos então por etapas. Primeiro, o ambiente e o horário que você vai dar o banho. Geralmente a gente coloca a criança para tomar banho quando ela já vai repousar à noite. E isso é bom porque você consegue manter essa rotina até a criança ficar bem velha. Tem 5 anos e ela tem a rotina. Eu olho para ela e falo assim, olha, já tá na hora de você dormir. Né? Quando eu falo isso, ela já sabe que ela não vai dormir agora. Primeiro, ela vai arrumar os brinquedos do quarto, ou seja lá o que ela esteja fazendo, banho, né? Come, escova os dentes, xixi. E dica extra para as mães que têm os filhos um pouco maiores, que já fazem xixi no vaso. Por mais que o seu filho não peça para ir fazer xixi antes de dormir, é muito interessante você incentivar. Se você está naquele momento de desfraude, é muito mais fácil você desfraudar à noite dessa forma, porque você já coloca na cabecinha dele, a minha rotina é tomar banho, comer, escovar os dentes, fazer xixi e depois ir dormir, né? Aí vai da sua rotina familiar. Aqui nós lemos uma historinha da Bíblia, aqui nós perguntamos algumas coisinhas pra ela, nós oramos, ela escolhe um peluche, né? Vocês viram, tem alguns peluches ali, tem outros aqui. E depois ela dorme, né? Tem dias que a gente consegue dormir juntinho com ela ali até ela adormecer, a gente fica ali, ou eu ou meu esposo. E tem dias que às vezes ela tá tão cansada da rotina, né, até por andar à escola e tudo mais, que ela simplesmente, depois que apaga a luz, assim, ela vira do lado e dorme. Então a rotina do banho vai depender muito da dinâmica da sua. Banho relaxante é o melhor. Banho nos miúdos é todos os dias. Os primeiros banhos você não precisa fazer com o chá de camomila, mas é muito bom, porque ajuda ele a relaxar e entender que aquele momento é um momento de relaxamento e um momento em que ele vai descansar para dar o banho na sua criança. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a água, tá? Primeiramente você coloca água fria e depois você vai pegar água quente e vai jogando e vai temperando a água quente, tá? Temperou, qual é a temperatura ideal? Você vai pegar essa parte do seu braço aqui, para aquelas mamães que não tem termômetro de banheira, essa parte do braço e coloca na água. Colocou na água, você consegue ficar, não ficou vermelho, não tá a pinicar, tá tranquilo pra você, aí tudo bem. Porque essa parte do nosso braço, ela é extremamente sensível, é mais ou menos como se fosse a perna do seu mete o neném com tudo dentro da água depois, tá? Você também vai por partes. Temperou a água, tá tudo certo, agora você vai colocar o chazinho de camomila. Você vai fazer esse chazinho de camomila, tem 2 jeitos de você fazer. Você pode pegar um chazinho normal, tradicional, vai lá no mercado, compra esse sachê, pega os sachêzinhos e coloca na água, não tem problema nenhum. Você pode comprar camomila normal mesmo e vai lá e faz o chá de camomila, coa e joga aquela água do chá de camomila na banheira também, temperando junto com água quente e fria. Não tem problema nenhum, das duas formas está correto.
ok? Você joga lá, os sachêzinhos já está normal. O que você vai fazer? Independentemente se tá calor, se tá frio, tá? Se tiver frio, você vai tirar toda a roupinha do seu neném e você vai enrolar ele numa toalhinha e vai lavar a cabecinha primeiro, tá? Uma dica bem legal é colocar a criança assim, segurando aqui a cabecinha dela dessa forma aqui, você vai jogar a água na cabecinha dele e vai lavando. Cuida com as orelhinhas, ó. Um dedinho aqui, outro dedinho aqui. Segura aqui, ó, essa parte da orelha pra dentro ou aqui, ó, tá bom? Coloca essa parte aqui, ó, o dedinho aqui ou o dedinho aqui, pra não entrar a aguinha dentro da orelhinha do seu bebê. Tente comprar produtos que sejam com esse tipo de dispenser aqui, ó, que você consegue apertar com uma mão só. Passa na cabecinha do seu miudinho, faz aquela lavagem bem bonitinha, principalmente aqui, ó. Lava bem aqui essa parte, porque é a parte que fica com mais contato com roupa, mais contato com o colchão, mais contato, né, aqui com o braço, que a gente sempre tá segurando a criança assim. Então lava bem essa parte, dá já uma olhadinha, passa a mão ali pra ver se não tem nenhuma bolinha, nenhuma fissura, nada que possa incomodar o seu pequeno. Depois que você lavou a cabecinha, aí sim, você vai introduzi-lo dentro, fazer o mais criativo possível para que o seu filho se sinta confortável tomando banho. Vai banhar sempre, 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 sempre. Ele tá sentadinho assim, você segura dessa forma, sempre debaixo de um dos bracinhos e sempre apoiando aqui, ó, tá? Sempre você vai apoiar. Tá lavar aqui, tá lavar aqui, tá lavar aqui, aonde você for. Vai lavar as costinhas e o bumbum. Vira, segura, ó, da mesma forma aqui. Lavou o bumbum, lavou costas. Por quê? Se essa criança escorregar, você tá segurando ali, ela não vai se afogar, ela não vai se alejar e você vai conseguir ter uma resposta rápida de tirar a criança dali de dentro. Muito, muito importante. Muitas mães têm medo, e se ele escorregar da minha mão por causa do sabão? Meu amor, se você tá segurando do jeito certo, coto, tá nos primeiros dias, tem o coto, pode molhar, tem algum problema? Pode molhar tranquilamente. Molhou, não precisa esfregar nada aqui, ok? Você só joga a aguinha ali. Quando é com um chazinho de camomila, melhor ainda, que daí já vai com as mãozinhas pra baixo e já leva daí pra fazer a parte da secagem. Seca primeiro a cabecinha, seca todos os vãozinhos, todas essas partes aqui embaixo, tudo, todas as dobrinhas, seja o seu bebezinho magrinho, seja ele mais gordinho, todas as dobrinhas aqui do pezinho também, tá? Nossa, esse bebê que veio, ficou feio assim. Todas as dobrinhas do pezinho, tá? Tudo, você tem que coisar tudo. Por quê? 2 motivos. Primeiro, não vai ficar nada com cheiro ruim e vai jogando ali na hora de secar. Pega a toalha e só seca assim, tá? Não, nada de esfregar, como a gente já combinou antes, tá? Seca bonitinho até, alguma coisa assim, por estar úmido aquelas áreas. E segundo, você já vai analisar todo o seu filho. Você vai conhecer cada pedacinho, cada centímetro. Vai lavar o rostinho do seu filho, cuida, segura assim, ó. Na hora que você lavar a cabecinha lá, depois você já vem, ó, molha a sua mão e passa. A criança, ela não tem sujeira que precisa esfregar. Então você passa ali, lava o rostinho do seu neném bem bonitinho ali, lava os pescocinhos atrás da orelhinha, tudo bonitinho. Gente, o banho é algo para ser tranquilo, algo para ser relaxante. A oitava dica é relacionado à rotina da criança. Sim, toda criança precisa de rotina para segurança. Entra também aí um outro caso, que é você informar o seu miúdo do que você vai fazer. Rotina para criança, rotina de alimentação, de 3 em 3 horas come, rotina de sono, banho e sono, sempre a partir das 7, sempre a partir das 8, sempre a partir das 6. A criança já sabe. E informá-la, olha, agora a gente vai tomar um banho, depois a mamãe vai te dar um mamá, depois a gente vai nanar, bem gostosinho. Sim, faça isso. Ai, mas ele não entende, ele nem fala. Meu amor, ele entende tudo. Desde o 3º, 4º mês que ele tá dentro da sua barriga, ele entende tudo. Entende os seus sentimentos, sabe quando você tá feliz, quando você tá triste. Ele ouve quando você fala, quando você canta, quando você toca. Ele percebe quando você tá dormindo, quando você tá acordado, quando você se alimenta e ele vai se alimentar depois. Então ele percebe tudo isso já desde o ventre. Você acha que você falar com ele é rotina, e a comunicação entre você e o seu filho é extremamente. Sono, rotina de banho, rotina de alimentação vai ser bom pra você e pra ele. Porque quando ele ficar mais velho, começar a andar por aí, começar a correr pra tudo quanto é canto, ele já vai saber. Fala assim, olha, agora é hora do quê?
hora de comer. Pronto, ele já sabe que ele tem que ir em algum lugar comer. Ele já sabe que ele vai ter que parar o que ele tá fazendo, porque ele precisa comer. Agora é hora de dormir. Ah, mas não, é hora de dormir. Hora de dormir é hora de dormir. Vai pra rotina de dormir. Tem essa rotina sempre bem planeada, bem certinha e justa, porque eles precisam mesmo de rotina, se sentem mais seguros, eles sabem o que vai acontecer na vida. E a nossa dica nona é uma dica de vó, Camomila. Esse chazinho maravilhoso é algo assim que tá impregnado em uma dica muito usada antigamente e que faz parte da nossa rotina até hoje. Os pais, né, os nossos avós, bisavós, usavam um paninho de boca, né, aqueles paninhos pequenininhos que parece uma fraldinha, só que é menor, um paninho de boca com um chumacinho de camomila dentro, enrolava e colocava perto da criança. Por quê? Esse cheirinho suave da camomila ajudava a acalmar. E isso é usado até hoje. Existem muitos estudos de pessoas que colocaram. Muitas mães colocam, até hoje existem, mas eu ainda aqui, esse quartinho da minha filha não tem, mas eu já fiz esse pot-pourri de camomila, né, pra minha filha. E sim, isso ajuda muito e cria no inconsciente da criança aquele aroma, aquela coisa. O cheiro da camomila pra criança ativa isso. Então ela recebeu um banho calmante, um chazinho de camomila e depois ela foi lá no bercinho dela, tá a dormir. Você coloca ali à beira aquele mesmo cheirinho, gente, não tem como essa criança querer ir dormir lá na cama contigo. Ela vai querer ficar dormindo ali, tá? Isso aí, ó, dica e estratégia. Depois dos 40 dias que a criança nasce, a primeira coisa que você vai querer é dormir sozinho na sua cama com seu marido, ou sozinho, só você na sua cama. A criança no berço, com cheirinho de camomila e um ruidinho branco, para que ela fique calma e que ela durma o máximo de tempo possível. Então, assim, vale muito a pena investir nisso. É algo barato, algo que às vezes você encontra até à beira da estrada e algo que dá uma ajuda imensa, principalmente depois quando as crianças começam a estudar. Isso ajuda a aliviar o estresse, né? Ai, passou o dia, vai ter prova, ai, teve que fazer alguma atividade estressante, algum trabalho, alguma coisa assim. Depois você deitar num ambiente, aquele cheirinho de camomila, cheirinho, né, mais assim, campestre, ajuda muito, não só os bebês, mas ajuda a todos nós. Deveríamos fazer um pouquinho essas meditações dentro do contexto da camomila. A nossa 10ª dica para você que tem um bebê recém-nascido é: cuide de ti também, tá? Você mamãe, você papai, você que tá a cuidar dessa criança maravilhosa que veio como uma dádiva, como um presente na sua vida. Você precisa também ter os seus cuidados, você precisa também tomar o seu banho, alimentar-se corretamente, ter uma boa noite de sono, fazer os seus exercícios, fazer as suas atividades, dar um tapa na cara, colocar um batom, dar uma escovada nesse seu cabelo, troca de roupa, tira o pijama, tira o roupão. É difícil, é dispendioso, às vezes você não tem tempo nem para fazer xixi, quem dirá tomar um banho. Gente, rede de apoio, tá? Rede de apoio. Eu falei no primeiro vídeo, se você não assistiu ainda, rede de apoio. Você não está sozinho e você não precisa estar sozinho, você não pode estar sozinho nesse momento. Vai procurar alguém, uma mãe, se você não tem marido ou se o seu marido não te ajuda, vai procurar sua mãe, vai procurar a sogra, vai procurar uma amiga, um amigo. Se você é religioso, vai lá na igreja, acha alguém que possa te ajudar, né? Procure um irmão, uma irmã, alguém, um vizinho, alguém que tá ali perguntando: olha, você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu tô precisando mesmo. Eu preciso dormir, eu preciso tomar banho, eu preciso comer uma comida quente, precisava tomar banho. E o que eu fazia? Eu pegava a banheira, eu tinha a banheira da minha filha, ela saía, né, do pedestal. Então o que eu fazia? Eu colocava uma cobertinha, colocava ela enrolada num monte de coberta. E enquanto ela estava ali a dormir, às vezes ela acordava ali, mas estava naquele quentinho da casa de banho. Então eu tomava banho olhando pra ela. Era aquele negócio assim, sabe? Olhando pra ela e tomando banho. Mas tomar um banho. Quando ela cresceu,
um pouquinho mais, ela ficou com o sono um pouco mais espaçado, dava tempo de tomar um banho um pouco mais relaxante, mas cuide sempre de decidível você cuidar de ti, porque uma mãe saudável cria uma criança saudável num ambiente saudável e todo mundo fica bem. Criança nasce. Parece que assim, você vira a bruxa do 71. Você não cuida mais do seu cabelo, você não escova mais seu cabelo, você não hidrata mais seu cabelo, você não faz mais uma unha, você não passa mais um pó na cara, você fica de pijama o dia inteiro e isso mexe muito conosco, mexe muito, tá? Como eu falei no outro vídeo, o nosso corpo ele vai ter um tempo para voltar ao que ele era antes. Nunca vai ser da mesma forma, mas ele leva tempo para entender que você não tem mais uma criança ali, entendeu? Então assim, você precisa se ajudar. A depressão pós-parto, ela sim é real e muitas mães entram em depressão pós-parto porque não cuidam de si, porque durante a gestação a gente toma muitas vitaminas, muito ferro, né? Então assim, nós temos unhas maravilhosas, cabelos maravilhosos, a pele iluminada. Precisa de pessoas que te ajudem. Olha, vai lá, eu cuido do seu neném enquanto você toma um banho mais demorado, mais quente, deixa a água quente cair no ombro, relaxa, coloca uma música relaxante. Come você também uma comida quente, sabe? Come com gosto, com prazer, com vontade. Tenha pessoas assim, pessoas de apoio, tenha isso, tá? Se você não tem, existe, vai no posto de saúde, vai nessas casas as igrejas católicas têm muitas freiras que fazem esse tipo de trabalho. Vai procurar uma doula que seja um pouco mais, né, viável para ti. Para quem não sabe o que é doula, são aquelas acompanhantes que ajudam a mulher. Se você quer saber mais sobre esse tema, sobre as doulas, a gente pode fazer assim um curta bem tranquilinho em relação às doulas, porque são mulheres, são pessoas que são como anjos na nossa vida em relação a isso. Se você não tem, claro, o apoio do marido, do pai da criança, da mãe, do pai, do avô, do tio, do vizinho, de amigos, qualquer pessoa. Eu espero então que você tenha gostado dessas dicas, que elas façam diferença na sua vida, na vida do seu neném, tá? Se você sentiu falta de alguma coisa, se você quer que a gente deixe mais explanado alguma das dicas, coloca ali nos comentários, tá bom? Assista ao vídeo do pós-parto, que é um vídeo muito interessante, muito gostoso também. Tem dicas valiosas para você, mamãe, correlacionadas com a nossa 10ª dica, ok? E se você precisar de qualquer apoio, qualquer coisa, estamos sempre aqui de porta, braços e coração aberto para você. Beijo grande, até o próximo vídeo. Fique com Deus e compartilhe com aquela mãezinha que você sabe que vai crescer. Um beijo.